Olá, vamos então continuar com a acentuação gráfica. Veja só, todas as normas de acentuação gráfica que tinham a ser vistas, não é? Nós já falamos, veja. O caso dos hiatos, dos ditongos de som aberto, dos monossílabos, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Muito bem, o que mais a gente tem a fazer, não é? Em verdade, o que a gente tem de ver agora é o acento em alguns verbos. Digamos que se trata assim, de um caso especial que vai refletir no assunto de concordância verbal. Então, observe bem como a gente primeiro vai avaliar as questões de grafia e de acentuação, certo? E na sequência, a gente vê como isso, na verdade, como esse assunto de acentuação gráfica e grafia aqui, vão refletir em elaboração de frase, certo? Então, observe o seguinte, que como eu disse, nada do que eu vou falar agora tem de ser novidade mais, porque você já tem que saber tudo que eu vou falar. Olha que coisa chique, né? Veja, a diferença é que nós vamos falar do acento em alguns verbos, tá? Então, a primeira nota que nós temos aí é de grafia, especificamente não é de acentuação, certo? O que acontece é o seguinte, a gente tem aqui os verbos creder, lever, prover. A gente grava desse jeito para saber destes verbos em terceira pessoa do singular. Vejam, creder, lever, prover. Bem provavelmente você já pode ter escutado em falar em creder, lever, não é? Mas eu acrescento este último verbo aqui, que é o verbo prover, que significa abastecer, para que você já o conheça e já sabe como trabalhar com ele, certo? Então, o creder, lever, prover são verbos que têm esta grafia no singular, certo? E ficam desta forma aqui no plural. Creem, deem, leem, vêm, provém. Tá aí. Então, a primeira coisa que nós estamos vendo aqui é que estas formas verbais, creder, lever, prover, quando vão para o plural, dobram o E, certo? A gente só não acentua mais porque o acordo ortográfico nos proibiu, vamos dizer assim. Então, eles terão graficamente esta escrita aqui, não é? Creem, deem, leem, vêm, provém. A gente vai ter que dobrar o E e colocar o E, certo? Tá. Veja só, das palavras primitivas acima que são o creder, lever, na verdade, os verbos crer, dar, ler e ver, veja, o verbo prover, que tem o sentido de abastecer, nada tem de relação com o verbo ver. Ainda que de aparência eles sejam muito parecidos, vejam, provém, dobra o E como o verbo ver, não é? Tem essa terminação vem, mas não tem nada a ver com o verbo ver. Não existe nenhuma relação entre essas duas palavras, porque o sentido da palavra do verbo prover não tem a menor relação com o sentido do verbo ver, tá? Bom, dessas palavras primitivas, então, do creder, lever, surgem as derivadas. Derivadas são as que nascem de outras palavras ditas primitivas. As derivadas, elas seguem as condições de grafia das suas primitivas. Isso é normal em toda a língua portuguesa. Então, o que acontece? Os verbos que derivam do creder, lever, eles manterão essa dobra do E no plural. Veja, reler, reler, que significa ler outra vez, é um verbo derivado do verbo ler. Tá aqui, certo? Ele é derivado do verbo ler. Muito bem. Como ele é derivado do verbo ler, o que vai acontecer? No singular fica ele relê e no plural fica eles relêem. Ah lá. Seguindo a alteração de grafia no plural, porque nós temos que fazer a dobra do E mais o M. Tranquilo? A partir deste conhecimento, a gente agora vai falar especificamente da acentuação gráfica, certo? Então, nós vamos ver aqui os verbos ter, vir e ver, certo?
assim como conter, convir e rever, que são derivados do ter, do vir e do ver, tanto em terceira pessoa do singular como em terceira pessoa do plural, certo? O tempo é o presente, como aquele que a gente diz, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, certo? Muito bem. O que acontece, ó? O verbo ter em terceira pessoa do singular. Veja, eu tenho, tu tens, ele tem. Está aqui. E eles, terceira pessoa do singular, o ele, terceira pessoa do plural, eles têm. Bom, o que acontece, ó? Nessa forma verbal do singular aqui do presente, ele tem, a gente não põe acento porque nós estamos trabalhando com monossílabos terminados em EM. Vamos lembrar que o nosso mnemônico para acentuação de monossílabos, não é, é o papé-pó. Então, vejam, por que a gente fala de papé-pó mesmo? Só para recordar, é para saber que as monossílabas acentuadas são aquelas que terminam em A, E, O. Como aqui nós só estamos trabalhando com verbos, todos terão significação, portanto, todos serão tônicos. Então, monossílabo tônico terminado em A, E, O leva acento. O verbo ter, na forma eles têm, não termina em E, termina em EM, então não leva acento. No plural, eles têm, pela norma de acentuação gráfica, nós também não poríamos acento. Porém, nós teremos que fazer aí uma diferença. Porque do singular para o plural em língua portuguesa, a gente sempre estabelece diferença. Então, vai ficar as mina foi. Não dá, né, gente? Então, a gente coloca o acento circunflexo aqui. Por isso que este acento, ele também é chamado de, neste caso, de acento diferencial. Por quê? Porque ele está sendo usado para fazer a diferença entre o plural e o singular. Ok? Vai lá para o verbo vir. Eu venho, tu vens, ele vem. Tá aí, ó, monossílabo terminado em EM, não leva acento. Vai para o singular, o que acontece? A gente continua com essa grafia. Eles vêm, não é? Olha lá, eles vêm. Não dobramos o E nem no ter, nem no vir, porque eles não fazem parte do crer de lever. Por isso que eu falei que continua com essa grafia. Mas a gente tem de estabelecer a diferença. Então, a gente vai estabelecer a diferença pelo acento circunflexo. Entendido? O ter e o vir não fazem parte do crer de lever. Mas o verbo ver faz. Veja aí. O verbo ver está aqui, como a gente mencionou. Então, ele faz parte do crer de lever? Faz. Por isso, veja. No singular, você vai lá. Ele vê é um monossílabo terminado em E. Monossílabo terminado em E faz parte do papé-pó, tá aqui o pé. E aí, ele tem o som fechado, então a gente usa acento circunflexo, ok? Vai para o plural, e aí o verbo ver tem a dobra do E, que pelo acordo não recebe mais acento. Então, a própria grafia, aí vamos dizer assim, já fez a diferença entre o plural e o singular, ok? Conter, conter. O conter é derivado do verbo ter. Observe que, como nós dissemos, o verbo ter não dobra o E no plural. Então, o conter, por ser derivado do ter, vai manter a grafia do verbo ter, ou seja, não haverá dobra de E. No singular fica, ele contém. Veja, eu não posso pensar, já que o tem não tem acento, contém também não tem, não é? Para começar, mudou o número de sílabas. Aqui no tem, nós temos uma monossílaba. No contém, observe, o contém, nós temos uma oxítona. E oxítona terminada em EM leva acento, certo? Porque, veja, monossílabos tônicos tem como mnemônico papé-pó, não é? Tá.
Se nós levarmos em consideração a palavra oxítona, aí o mnemônico vai ser papepó em, né? Papepó em. Então, tá aí, ó. Aqui, neste caso, o contém, a gente põe o acento agudo por conta da oxítona terminada em EM, como armazém. Também, todas têm acento. Muito bem. Vamos para o plural e a gente continua com a palavra conter escrita assim. O contém. Ou seja, continua sendo uma oxítona terminada em EM, mas aqui, então, a gente vai pôr o acento circunflexo, que é justamente para fazer a diferença do plural para o singular, sem que nós nos esqueçamos de que aqui, de fato, a gente tem a oxítona terminada em M também, tá? Vamos lá, o convir é derivado do verbo vir. Como o verbo vir não dobra o E, o convir também não vai dobrar. Então, vai ficar o convém, oxítona terminada em EM, leva acento, certo? No singular, o acento agudo normalmente. Quando vai para o plural, o convém, nós continuamos com a oxítona terminada em EM. Como eu disse, a gente não dobra o E, porque o derivado, que é o primitivo, aliás, que é o vir, não dobra o E, ele também não dobra. Mas a gente coloca o acento circunflexo para estabelecer a diferença entre o singular e o plural, certo? Verbo rever. O verbo rever, por sua vez, é derivado do verbo ver. Então, o que acontece, ó? Como o verbo ver dobra o E no plural, o rever também dobrará, ok? Então, vamos ver aqui no singular. Eu revejo, tu revês, ele revê. Muito bem, se é ele revê, aqui nós temos uma oxítona que termina em E de som fechado. Oxítona terminada em E leva acento, som fechado, acento circunflexo, certo? Muito bem, aí nós vamos para o plural e a gente faz eles revêm, dobrando o E, que pelo acordo não recebe mais acento. Tudo bem? Ó, esse quadro é para facilitar a sua vida. E observe para a gente encerrar aqui, a visualização desse quadro. No singular, a gente pode pensar assim, que a gente simplesmente segue as regras de acentuação gráfica e pronto. Monossílabo, oxítona, por paroxítona, né? Paroxítona. No plural, o que a gente faz? A gente, na verdade, segue regra. Sim, segue regras. Mas observe uma coisa importante. A gente usa o acento circunflexo. Olha lá que belezinha. Não é? Facilita muito a nossa vida. A gente só não vai usar mais o acento circunflexo nas formas verbais em que o E tiver dobrado, não é? Como aconteceu no vem e no revém. As outras formas, a gente põe acento circunflexo e fechamos, certo? A questão é a seguinte, tudo bem, a gente entendeu como usar esses acentos, mas vejam as frases aí. Tá, essas frases estão aí para quê? É justamente para a gente saber como é que nós vamos proceder. Veja só. A gente já entendeu as normas de acentuação nessas, digamos, condições dos verbos, né? Singular, plural, terminação, tudo tranquilo. Mas como é que a gente vai saber se o verbo fica no singular ou no plural? Eis a questão, não é? Porque a gente acabou de ver que no singular seguimos as normas, no plural a gente usa acento circunflexo. Eu facilitei até aqui. A questão é, nas frases, quando é que fica no singular, quando é que o verbo fica no plural? Esse é o ponto. Então, isso vai depender do quê? Nós vamos ter que fazer uma pequena lembrança aqui. É assim, os verbos ficam no singular se o seu sujeito for singular. E vão para o plural se o sujeito exigir, na verdade, esse plural. Observe o seguinte, se eu falo a menina foi,
Quem que manda no verbo aí? Ou seja, quem é que foi? A menina. Então, a menina é o sujeito. Para quem não se lembrava de reconhecimento de sujeito, é assim que se deve fazer. Olá pessoal, sejam bem-vindos à Praia de Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-lo aqui. Bom, você acaba de assistir a uma parte das aulas, né, das muitas aulas que nós temos para o concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E eu quero apresentar para vocês os cursos online que nós temos aí para que você realmente consiga se preparar adequadamente. Nós temos o curso Turma de Elite, Inspetor e Investigador. Você consegue se preparar para esses dois cargos, para esses dois concursos, ok? Também temos o Turma de Elite para os concursos da Polícia Científica, que é auxiliar e técnico de necropsia. E você também pode adquirir o nosso curso Turma de Elite Total, onde você terá todo o conteúdo programático, todas as matérias necessárias para os 4 cargos que você vê aqui na tela, tá certo? Quero também informar a respeito da metodologia. O nosso curso, ele é direto ao ponto. Você vai ter curso online 100% online. Você pode assistir as aulas quantas vezes quiser. Pode assistir onde quiser. Pode ser pelo notebook, pode ser pelo celular, PC. E o curso fica disponível para você durante um ano. Acesso imediato e também ilimitado. Você até tem condições de assistir as aulas offline, por meio do aplicativo chamado Sparkle, que faz parte aí da nossa plataforma online, ok? Bom, e a nossa metodologia, ela se baseia em guias de estudos, em videoaulas, mais material em PDF. Os 2 primeiros módulos que você tem no nosso curso se refere justamente a essa ideia de planejamento de estudo. Métodos de estudos com o professor André Knapp e planejamento para cada cargo ministrado aí por mim, tá certo? Claro, eu também quero mostrar para vocês aqui todos os nossos professores especialistas aí em concurso público. A começar pelo Guia Avançado de Planejamento e Preparação, como eu já mostrei para vocês, professor André Knapp, como estudar para concursos, e Cristiano Silva, planejamento para o concurso da PSERG. No módulo de planejamento para o concurso da PSERG, o que eu faço? Eu mostro para você um plano de estudo para o concurso de inspetor, para o concurso de investigador, assim também para auxiliar e técnico de necropsia, com todo um cronograma de estudo para que você tenha uma base e assim consiga montar o seu próprio plano de estudo, ok? E claro, temos aqui os professores especialistas em cada matéria, a professora Luciane Sartori, o professor Dorival Conte Júnior, interpretação de textos, a professora Luciane Sartori vai ficar com a parte de português gramática, ok? Professor Joselias Santos Silva, matéria de matemática, professor Fábio Augusto, matéria de informática, professor Luiz Santos vai ficar com as matérias de Direito Administrativo e Direito Constitucional. Professor Adriano Cote, Direito Penal. Direito Processual Penal com o professor Marco Miguel. E Leis Penais Especiais com o professor Adriano. Leis Penais Especiais com o professor Evandro Musi. Direito Administrativo, Cristiano Silva, juntamente com o professor Luiz Santos, eu trato de Lei de Improbidade Administrativa no curso da PSERG, ok? E a matéria de Biologia, que você vai ter aí Anatomia e Fisiologia Humana, com o professor Fábio Ribeiro. Então esse é o nosso time de especialistas que com certeza absoluta vai te levar à aprovação nesse concurso. Além disso, você também terá vários bônus. Um deles é o caderno de questões, onde você tem questões de provas anteriores, separadas aí por assuntos e, claro, organizadas por matéria, justamente para ficar muito mais fácil aí o entendimento. Assim, conforme você vai estudando as matérias, você baixa o caderno de questões e vai resolvendo as questões por tema, por assunto, ok? Bom, é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado, contribuído. Você assistiu aí uma das aulas, como eu falei, uma parte de tantas aulas que nós temos para o concurso. Se você tiver alguma dúvida ainda, você pode entrar em contato conosco via WhatsApp. Tá aí os números, 11 94 783 8693.
e o 15 99827-2703. O WhatsApp 94783-8693, você vai falar diretamente comigo, ok? E claro, queira adquirir o curso preparatório, você vai fazer o seguinte, você vai clicar no link abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, você será redirecionado para a página do curso preparatório. Lá vai ter todas as informações possíveis, necessárias, para que você entenda melhor, cada vez melhor, né, a nossa metodologia, tá certo? Um grande abraço para vocês e até a próxima oportunidade. Valeu!